começar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje a gente vai começar mais uma escola dominical. Quero pedir a você, compartilhe esse link aí para que outras pessoas também possam participar conosco. Quero saber se o som está ok, se está indo direitinho para vocês aí. Por favor, me deem um retorno, para que a gente possa ter a noção se vocês estão podendo ouvir a gente direitinho. Está um pouco baixo? Deixa eu vir na cá. Está ok? Tá, vamos lá. Qualquer coisa, coloca um fone ou aumenta o máximo aí. Se estiver muito baixo, você me fala. Se estiver ok, você dá um ok para mim, tá? Por favor, para eu poder saber. Tá aí, tá, gente? Tá legal. Estamos vendo aqui as questões técnicas. Então, amados, eu quero começar com uma oração. Vamos orar. Deus possa estar nos abençoando nessa manhã. Muito bom a gente poder começar o dia ouvindo a palavra de Deus, orando, cantando, celebrando em Jesus, aquele que é o nosso Redentor. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, porque a tua fidelidade, a tua misericórdia se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, como diz a sua palavra. E o Senhor que dá força a cada um de nós e nos sustenta diariamente. Abençoe esta live, que tudo possa correr bem na transmissão. Abençoe, ó Pai, os louvores que vão ser entoados, as orações, a palavra ministrada. Os irmãos do outro lado aí, nos seus celulares, computadores, onde quer que seja, também, Pai, possam receber a bênção de Deus e tudo que nós vamos fazer agora, Pai. Obrigado, Senhor, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero começar aqui lendo o Salmo 150, que diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deus é muito bom. Como é bom poder louvar o nome do Senhor. Como é bom a gente poder buscar a presença de Deus. Hoje é um dia especial, é o dia do Senhor, domingo, é o dia que Deus preparou para que a igreja se reunisse toda e para que buscasse adorar e servir ao nome de Deus. Por isso que é tão importante. Um dos pontos confessionais que nós temos na nossa doutrina, na igreja presbiteriana, é o domingo como sendo o dia do Senhor. A gente sabe que todo dia é dedicado a Deus, todo dia nosso é para o Senhor, mas Deus determinou na sua palavra que nós trabalhássemos 6 dias e um dia fosse exclusivamente de Deus, e é por isso que nós nos reunimos aos domingos. E como é bom a gente saber que nós temos uma identidade, que nós temos um propósito, e o propósito nosso é adorar a Deus. E nós vamos fazer isso, daqui a pouco nós vamos cantar alguns cânticos, nós vamos louvar com o nosso coração, com alegria. Então louve o Senhor. Você que está acompanhando a live, cante junto conosco. Nós gostaríamos que todos estivessem aqui conosco, mas que você possa louvar aí da sua casa e estar junto conosco aqui no mesmo espírito.
A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é num local específico, mas onde o povo de Deus está, ali há adoração ao nome de Deus. É o que nós vamos fazer agora. A gente vai cantar alguns cânticos. Vou passar a palavra para o grupo de louvor. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Participe conosco. Bom dia, igreja, bom dia pessoal, graças a Deus. Vamos torar aqui 2 cânticos nesta manhã. E o primeiro deles, eu te busco. Nós acabamos de ler, né? Meu Pai, pelos seus poderosos feitos, pelos seus grandes feitos. Vamos agradecer ao Senhor tudo que Ele tem proporcionado a todos nós. Deus, tenho certeza que tem abençoado, tem impressionado, tem conduzido cada uma das nossas vidas e tem feito grandes coisas. E todos os dias é motivo, né, de nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Então vamos cantar Eu Te Busco.
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Essa música foi cantada em louvor a Deus, em alegria no coração meu e da Priscila, minha esposa, no nosso casamento. Essa música a gente gosta muito. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém? Irmãos, escola dominical. Escola Bíblica Dominical, Dia do Senhor, vamos aprender dele, que o Senhor agora nesse momento possa falar aos nossos corações, que possamos entender o que Deus colocou em meu coração para que possa explicar, falar aos irmãos. Você que está aí online, muito obrigado pela sua presença, está muito bom ver vocês participando, ver vocês interagindo. A gente vai então passar aqui a uma aula não, né? Vamos falar um pouquinho sobre a aliança de Deus com os homens, ou as alianças de Deus. A gente vai conversar sobre algumas alianças que nós encontramos na Bíblia e lembrarmos, né? Relembrar isso daí, o porquê nós estamos aqui, por que nós servimos a Deus, qual o nosso papel em relação nessa aliança, como que funciona. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, certo? Então vamos orar para começar? Senhor Deus, eterno Pai, exaltamos o Teu nome, Senhor, buscamos a Tua presença nesse domingo, nessa manhã tão bonita que o Senhor nos deu. Eu peço que o Senhor entre em cada lar, em cada lugar que está ligado aí, acompanhando a nossa escola dominical, que o Senhor fale através do Teu servo, Senhor, que se preparou, que buscou, Senhor, trazer uma mensagem para a Tua igreja. Seja conosco, Pai, que possamos ser edificados em entendimento e em graça, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, eu oro. Amém. Amém. Aliança de Deus. O que é uma aliança? Aliança, né? Nós podemos ver diversos exemplos de aliança ao redor do mundo. Nós podemos ver, por exemplo, tem tribos indígenas que
prometem ou que fazem aliança entre filhos. Ou seja, meu filho vai casar com a tua filha, e quando o teu filho tiver idade, também ele vai casar com a minha filha. Então aí tem uma troca, tem uma aliança. Isso aí acontece em muitas regiões, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, pelo mundo tem muita aliança de família. Existem nossa aliança aqui no Brasil, aqui em São Paulo, onde nós estamos aqui, por exemplo, a aliança de casamento, não é nossos pais que nos prometem, mas nós que prometemos amor eterno no caso eu prometi a Priscila, o pastor prometeu a seu esposo, o menino a sua esposa, e assim os dois em comum acordo se casam, se dão em casamento e temos um acordo, né? E essa aliança, que nós também chamamos de aliança, esse anel de ouro, representa, então é um símbolo dessa aliança, certo? Então a aliança ela é um acordo, um combinado feito entre duas partes ou mais. Pode ser uma aliança também de países, uma aliança de guerra. Você vai estar do meu lado contra aqueles outros lá que nós não concordamos com a sua ideia, com o que eles estão fazendo. Pode ser de povos, pode ser de tribos, pode ser vários tipos de aliança. Entre elas, a aliança de Deus com os homens. Cada um tem a sua responsabilidade. Se o Brasil faz uma aliança com o Paraguai, então o Paraguai entra com a parte do acordo e o Brasil entra com outra parte do acordo. Acontece isso em hidrelétrica, acontece isso com visa, com visto, com viagens, com acordos comerciais. Cada um traz o seu ponto. No caso da aliança de Deus com os homens, Deus coloca as regras e nós seguimos as regras. Deus Todo-Poderoso, infinito em sabedoria, rico, excelso, onipotente, Ele coloca as regras e nós seguimos as suas regras. E Deus ensinou isso desde o começo, desde o princípio. Deus falou ao seu povo através de alianças, como diz em Êxodo 6: farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Êxodo 6, versículo 7. E nós podemos ver essa aliança também em Jeremias 31, 33, Ezequiel 37, 27, em Coríntios, em Hebreus, em Apocalipse, em todos esses lugares nós vemos Deus falando: vocês serão o meu povo, eu serei os seus Deus. Perfeito? Então a gente vai começar a conversar agora sobre algumas alianças que a gente encontra aqui, que são, e a gente vai mostrar as promessas que Deus faz ao seu povo, as exigências que o povo tem que fazer em relação a Deus e o sinal daquela aliança. Sinal para que o povo se lembre, né? No caso, nós vamos estudar esses 3 pontos. O primeiro ponto deles é Deus com Noé. Qual a aliança que Deus fez com Noé? Os irmãos estão me acompanhando, por favor, abram aí suas Bíblias em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 8 ao versículo 13. Diz assim a primeira aliança que estamos estudando. Disse também Deus a Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 8, tá? Só para vocês me acompanharem. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, os que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída toda a vossa carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim
e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Vemos aqui nossa primeira aliança. Deus conversando com Noé, depois do dilúvio, depois que eles saem da arca. Então essa aliança é firmada. No versículo 11 nós vemos a promessa de Deus: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então a primeira promessa de Deus é: não haverá mais dilúvio. Nós sabemos que aquele dilúvio que ocorreu acabou com a população, ficaram só Noé e sua família e os animais que ele separou na arca. Deus estava muito triste, Deus ficou muito triste de ter que fazer isso, muito triste. Mas aprove a Deus assim fazer. E ele firmou: eu não quero mais fazer isso, não vou mais fazer isso. Então essa é a primeira aliança. E o que nós, homens, o que Noé, fez em relação? Capítulo 9, versículos 1 a 3. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo vos virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Ou seja, o Noé e a sua família precisavam, então a exigência de Deus para com eles era que eles precisavam continuar fecundando, eles precisavam povoar a terra, eles precisavam cuidar da natureza, eles precisavam cuidar da criação de Deus, da criação que Deus tinha restaurado. Então, essa era a exigência. Então hoje, quando nós vemos pessoas, também destruindo o meio ambiente, não cuidando dos animais, maltratando animais, tudo isso aí vai contra essa aliança que Deus fez com Noé, porque nesse momento a aliança não era apenas para Noé, a aliança era para todos os povos. Noé estava representando a raça humana naquele momento, mas essa aliança se estende para nós hoje. Essa aliança é perpétua, está escrito aqui. Então nós precisamos continuar fecundando, ter filhos e cuidar dos nossos filhos, etc. O pastor até fez um vídeo muito interessante sobre isso essa semana. Depois vocês procuram, está aqui no Facebook também. Precisamos cuidar da natureza, cuidar do que Deus nos deu. Acontecem enchentes aqui no bairro, em São Paulo, em todo lugar. Por quê? Porque nós não cuidamos da nossa natureza. Nós poluímos os rios, nós continuamos, colocamos saco plástico e tope tudo mesmo, os bueiros, e todo mundo acaba perdendo com isso. Quebra de aliança, quebra de acordo. E para que o sinal, qual que era o sinal? Como que nós nos lembramos dessa aliança? Aquele lindo arco-íris que nós vemos nos dias de chuva, quando o sol acabou de chover, sai aquele sol, tem aquele lindo arco-íris no céu, aqui, porém um arco entre as nuvens, por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris é o sinal que Deus colocou para que se lembrem que a terra nunca mais será destruída por um dilúvio. Entenderam? Primeira aliança, então, Deus com Noé. Vamos continuar. O presbítero trouxe uma água para mim, obrigado. Segunda aliança que eu quero destacar com vocês, a aliança de Deus com Abraão. Então, por favor, me acompanhem, Gênesis 17. Avance um pouquinho as suas folhas, Gênesis 17, versículo 4, 5,
e aí vocês vão me seguindo. Tudo bem, pastor? Gênesis 17:4 diz assim: então Deus falando com Abraão, postrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Versículo 8: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Continua no versículo 9: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso de tuas gerações. Esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho que entre vós será circuncidado. Todo macho entre vós será circuncidado. Segunda aliança, então, encontramos aqui. Após o dilúvio, passados-se anos, o homem novamente se afasta de Deus. O homem novamente quebra sua parte com a aliança. Começa a se destruir, a se autodestruir. Deus então separa Abraão. Deus escolhe Abraão para pôr em prática aquilo que Deus tinha colocado. Cuidar da criação de Deus, adorá-lo, e também separa essa nação para ser modelo para as demais nações, para ser modelo para os demais povos do mundo. Foi muito interessante. Essa semana eu estive fazendo trabalho do seminário, que é sobre história, história e geografia bíblica. Então, o livro que a gente tinha que estudar pegava uma apanhada ali das primeiras civilizações e como o mundo era na época que Abraão saiu de Ur e foi até Canaã. E é muito interessante ver como que Deus faz as coisas. Deus cuida do seu povo. Deus cuidou de Abraão na sua peregrinação até a terra de Canaã. A terra de Canaã estava lá e da maneira correta para que Abraão chegue e fique lá, que aquela terra seria dele, E Deus continuou cuidando, controlando de toda a existência humana, certo? Então nós vemos a promessa, voltando aqui, vemos a promessa de Deus nessa aliança, versículos 4 e 6, 4 a 6. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, sereis pai de numerosa nação. Então, a primeira aliança é pai de numerosas nações. A partir de você vai ser grande uma descendência, você terá muitos filhos. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, partirei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Ou seja, de ti virão reis, de ti virão numerosas nações. E o que isso aí era a promessa de Deus para Abraão. E qual é a exigência qual que era a exigência de Deus? O que nós precisamos entrar? O que Abraão precisava cumprir? No versículo 1 do capítulo 17 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então Abraão precisava andar na presença de Deus. Abraão precisava continuar ouvindo a voz de Deus, tendo um relacionamento, uma comunhão com Deus. A aliança continuava sendo essa. Então, a aliança passou a ser essa. Primeira aliança com Noé, segunda aliança com Abraão.
versículo 17, então, nós vemos capítulo 17, versículo 1, nós vemos a exigência dessa aliança. Deus vai multiplicar, Deus tem a promessa que vai fazer Abraão fecundo, reis virão de Abraão, mas o que Abraão precisava fazer? Andar na minha presença e ser perfeito. Abraão precisava andar com Deus, aprender com Deus. E qual que era o sinal? Nós vemos aqui também o sinal o sinal da aliança, versículo 10. Essa é a minha aliança que guardei entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Então, toda criança, ao nascer, ao 8º dia, eles pegavam, circuncidavam, eles colocavam a marca no órgão genital do macho. As mulheres não eram da povo da aliança, eram também. As mulheres naquele tempo, elas eram representadas pelos seus pais ou pelos seus maridos, mas faziam parte, formam parte do povo da aliança. Assim como a gente vai ler em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 7 ao 9, diz assim: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria a fé pelos gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Então nós, com fé, somos também filhos de Abraão. Somos abençoados por aquela aliança. Nós somos nós como temos fé, nós somos também filhos de Abraão, nós fazemos parte do povo da aliança, certo? Aí a gente vai conversar um pouquinho mais tarde sobre a circuncisão, que hoje nós consideramos o batismo como entrada para o povo de Deus, assim como no 8º dia o menino nascido era circuncidado. Hoje nós não circuncidamos mais, mas nós batizamos os nossos filhos. A partir do momento que você se batiza, é como a sua entrada para o povo da aliança. É a nova aliança que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde. Então, falamos sobre a aliança de Deus com Noé, Deus com Abraão, colocamos as promessas, o povo seria grande, abençoaria todas as nações. A exigência é andar com Deus, viver em comunhão, obedecer a Deus, e o sinal, a circuncisão, certo? Terceira aliança de Deus que nós vamos destacar aqui é Deus com Moisés, que então em Êxodo 19, vamos abrir aí. Hoje a gente está na escola dominical que tem que abrir a Bíblia. A gente vai para lá, vem para cá. Em Êxodo 19, nós vemos então a aliança de Deus com Moisés. De 35 Êxodo 19, 3. Isso mesmo. Êxodo 19, 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim farás a casa de Jacó, e a anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. São estas as palavras
que falarás aos filhos de Israel. A promessa de Deus, então, é cuidar do seu povo. Deus cuidará de nós. Deus cuidará do povo de Israel. Sós meu povo, diz o Senhor. Serei reino de sacerdotes e nação santa. Essa aliança nós podemos considerar como uma renovação de aliança. Com a renovação de aliança que Deus tinha feito com Abraão, está renovando agora com Moisés. Deus cuidará do povo, continuará cuidando. A exigência é que nós continuemos a obedecer. No caso aqui, o povo de Israel continua a obedecer, né? Nessa aliança tem uma diferença que é um pouquinho mais detalhada. Deus fala a Moisés e apresenta, então, até no capítulo 19, no capítulo 20 que nós lemos aqui, temos os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20 temos os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 21 a 23 nós temos também o código da aliança, que é Deus falando assim como que devem atuar, como que deve ser feito se alguém roubar, se alguém matar, se alguém deixar uma mulher. Todos esses códigos, Deus fala detalhadamente o que deve ser feito, como deve continuar a adoração inclusive. Joia? Estão entendendo? Estão acompanhando? Então, a exigência era obedecer. Obedecer agora mais detalhadamente. O livro, Deus trouxe também através de Moisés a lei, né? Que antigamente não existia ainda. E o sinal dessa aliança qual que era? Nós temos 2 sinais. Podemos ter o sinal da Páscoa, que faz lembrar também como o rei Josias celebrou ela em 2 Reis, capítulo 23. Deixa eu ver aqui. Acho que esse daí não marquei não. Segunda Reis, capítulo 23, versículo 21. O rei Josias diz assim: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança. Então, celebravam a Páscoa para lembrar dessa aliança. O povo continuaria obedecendo. Nesse caso aqui, o rei Josias traz de volta essa celebração que tinha sido perdida. As pessoas não estavam mais lembrando dessa aliança. O povo andou em caminhos muito tortuosos, muito errados, e o rei Josias trouxe isso de volta. E também nós podemos ver, só completando, 2 Crônicas 35, capítulo 6 também tem essa mensagem do rei Josias falando sobre essa aliança, trazendo o povo para a celebração, para lembrar, né? Sábado, dia de descanso, também é como nós lembramos dessa aliança. No dia do descanso, como o pastor falou hoje no começo do culto, nós hoje separamos o domingo para Deus. O domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia de descanso, o domingo é o dia que nós não só podemos nos divertir, como devemos sim descansar. Se divertir também faz parte de um descanso, mas precisamos ter a Deus como centro desse dia. Nós precisamos lembrar a Deus, separar um tempo para adoração, para a nossa edificação, lendo a palavra. Nós precisamos participar do culto. Nós precisamos realmente separar esse dia para Deus, não ficar inventando novas atividades que não glorificam a Deus, mas nós precisamos participar do culto, ler a sua palavra, louvá-lo, um dia separado, que também nos faz lembrança a essa aliança, pois foi aqui também. Até um mandamento, certo? Dessa maneira nós lembramos. Ok? Então temos aqui
a aliança de Deus com Moisés, uma renovação de aliança, uma lei um pouco mais detalhada. Os códigos da aliança nós encontramos no Êxodo, e os sinais da Páscoa e o sábado. Não nos esqueçamos do dia do descanso, está bem? O dia de glorificar a Deus. Quarto ponto, vamos correr aqui para não passar demais o tempo: a aliança de Deus com Davi. Olha que bênção, aliança de Deus com Davi, Salmo 89. Vamos lá, o povo me acompanhando aí, se vocês ainda não se perderam, vamos seguir firme. Salmo 89, versículo 3, diz assim: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Diz assim o salmista, né? O salmista então, falando aqui de Davi. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Ou seja, os filhos de Davi continuariam reinando para todo o sempre. Está falando nesse versículo. Essa é a promessa também. A promessa é que o reino de Israel será para sempre da descendência de Davi. A promessa. Qual que é a exigência? É a obediência da lei de Deus. Continuar sendo obediente. Temos em 1 Reis, capítulo 2, versículo 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Ou seja, a promessa é que nunca falte, e nunca vai faltar sucessor ao trono de Israel. A exigência é continuar sendo obediente, guardar o caminho do Senhor, andarem perante a face fielmente de Deus. Essa é a exigência. E nessa promessa nós não vemos um sinal, assim, uma marca, mas sim o próprio trono de Deus. Sim, o próprio trono de Israel, no caso, que era representado pelo rei, mas o rei naquele então não era nada além que uma representação divina de Deus. O grande rei sempre foi Deus. O rei de Israel sempre foi Deus. E por isso que Deus fala: povo de Deus, meu povo. Então, o rei de Israel era uma representação da autoridade divina. Muitas vezes nós vemos uns governantes bons, então nós podemos olhar para eles e falar: ele está representando bem a autoridade divina. Muitas vezes nós vemos péssimos governantes, péssimos reis, então ele é um mau representante, ele não está representando bem a autoridade que Deus instituiu a ele. Certo? Mas independente, não importa se ele é um bom ou se ele é um mau governador, se ele é um bom ou um mau prefeito, bom ou mau presidente, nosso eterno rei, o rei dos reis, o rei com maiúscula, dos reis com minúsculo, é Deus, o Senhor dos senhores. Senhor com maiúscula é o Senhor Deus, e o Senhor com minúscula é o Senhor dos senhores com minúsculo. Ele é sobre todo a existência, sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre tudo. Deus é o Senhor, Deus é o Rei. Então é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos. Ele está sobre toda e qualquer situação. Nós não precisamos nos preocupar, claro que nós nos preocupamos pela situação do nosso país, nós oramos pelo mundo, mas Deus continua reinando. Deus é o nosso eterno e verdadeiro Rei. Deus é o grande Rei e para sempre reinará. Nós precisamos entender isso, certo?
não nos assustar demais, não levar ao mundo, não sei o que lá. Não, Deus é o rei de tudo. Precisamos entender isso. Deus está aqui colocando claramente esse sinal. Eu sou o teu Deus. Nunca faltará sucessor ao trono de Israel. Glória a Deus. Quem é esse sucessor? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é descendente de Davi, veio ao mundo. Então, em Jeremias, caminhando para o último ponto, nós vemos aqui Jeremias capítulo 31. Mais um profeta falando. Eis aí vem dias, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver deposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei a minha lei, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Essa é a nova aliança. Essa é a nova aliança firmada com Deus e o seu povo. É uma aliança que continua também. Agora mudaram-se os símbolos, completaram-se os significados, o significado foi completo. Todas as alianças que nós estudamos aqui, desde Noé até a aliança de Davi, elas todas apontam para o Messias que viria. Elas todas apontam para o Cristo que virá. E esse Cristo veio. Pela fé, as pessoas tinham fé que ele viria. Cristo veio. E Cristo veio ao mundo, se fez homem, morreu, venceu a morte, voltou para os céus e continua presente em nós, através do seu Espírito Santo. Então essa é a fé que nós temos hoje. O Espírito Santo hoje imprime as leis no nosso coração, também imprime as leis na nossa mente e escreve nos nossos corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Espírito Santo faz isso acontecer. O Espírito Santo faz nascer em nós à medida que nós buscamos, à medida que nós queremos saber mais de Deus, à medida que nós lemos a sua palavra. O Espírito Santo faz florescer essa fé e nos faz lembrar da aliança que Deus tem com o seu povo, que somos nós, os filhos da aliança, confirmado aqui em Hebreus, o último capítulo que a gente vai abrir aqui, o último texto. Hebreus 11, nós temos a galeria da fé. Em Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do Todo-Poderoso. Esse é nosso Deus. Essa é a aliança que temos hoje. Somos povo de Deus. Cristo ressuscitou, Cristo veio ao mundo assim como foi prometido e continua reinando para sempre, como foi prometido. Nós continuamos então exercendo nossa função, cuidando do planeta, obedecendo a Deus, cuidando, respeitando, se líderes, sendo bons líderes e justos,
se governantes, sendo bons governantes. É isso que o povo de Deus deve fazer. Se nós queremos obedecer e lembrar da lei de Deus, nós precisamos seguir isso daí. E como nós fazemos isso? Nós pedimos a Deus o Espírito Santo para que governe nossa vida, para que possamos assim nos santificar a cada dia. Que nós possamos nos lembrar dessa nova aliança. Hoje também na igreja nós celebramos a ceia e nós celebramos o batismo. Nós lembramos dessa aliança. Somos povo de Deus, batizando nossos membros, povo da aliança. Nós celebramos a ceia, nós celebramos o sacrifício de Cristo, o sacrifício que Cristo fez por nós. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. Está no trono reinando e um dia voltará. Que nós, nesses dias difíceis, não depende da pandemia. O dia já era difícil antes mesmo da pandemia. Eu me lembro muito bem em 2019, nós olhávamos para a situação do mundo e falávamos: que caos. Mas nós continuamos e vamos continuar nisso daí, porque esse mundo está caído, esse mundo está sendo governado pelo diabo. Mas os filhos de Deus têm esperança. Os filhos de Deus, nós somos governados pelo Rei dos Reis. Nós somos filhos da promessa. Nós somos povo escolhido, nação santa. Não nos esqueçamos disso. Não nos desesperemos. Que nós possamos todos os dias lembrar: Cristo morreu na cruz para nos salvar. E Cristo governa. E o Espírito Santo em nós nos faz continuar caminhando na fé. Continuar perseverando na fé. Esperando que um dia Ele volte. E se também nós tivermos que morrer antes de que Ele volte, que possamos também nos apresentar firmes. Sou filho da promessa, sou filho da aliança, sou filho de Deus. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Que esse dia o Senhor possa separar, glorificar a Deus pelas suas bênçãos na sua vida. Que Ele inunde sua vida de bênçãos também. Que possamos nos lembrar todos os dias quem somos, filhos de quem, que nós estamos nesse mundo só por um tempo, que nossa eterna pátria é lá no céu. Que nós possamos nos lembrar da aliança, que Deus é um Deus de promessa, que Ele não quebra as suas promessas. O povo quebra, nós somos falhos, nós quebramos a promessa, mas para não quebrarmos, pedimos o Espírito Santo: me ajuda, Senhor, quero caminhar contigo, e assim continuamos caminhando diariamente. Amém? Amém. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é um Deus que cumpre as suas palavras. É assim como foi com Noé, como foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com Davi, como é com nós hoje. Que possamos nos lembrar e relembrar, Senhor. Que possamos relembrar o Teu sacrifício. Que possamos, Senhor, buscar a Tua presença. Que possamos espalhar a Tua palavra, para que mais pessoas possam também se reconhecer como filhos da aliança. Em nome de Jesus, Senhor, use a Tua igreja, use, Senhor, o Teu povo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos difíceis, ajuda-nos, Senhor, nos momentos de desespero. Seja conosco, Pai, que nossa mente, que nosso coração esteja gravado, Senhor, a nova aliança, Deus que é Rei dos Reis. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Nós servimos a um Deus que renovou a sua aliança até que fosse feita a aliança perpétua em Cristo. E é nessa aliança que nós depositamos a nossa confiança, sabedores do cuidado e do amor de Deus, que é infinito. Quero lembrar aqui algumas coisas importantes. Hoje é aniversário do Diogo. Informado aqui que é aniversário do Diogo. Vamos orar, agradecer pela vida do Diogo. Também lembrando em oração pela vida do pai da Miriam, que eu acredito que está ainda hospitalizado. Não sei ainda se tem alguma outra novidade. Alguém sabe o nome do pai dela? Eu esqueci. Alfredo.
Alfredo. Então vamos orar pela vida do seu Alfredo, para que Deus possa dar a ele plena recuperação. Um outro aviso importante: hoje nós vamos reabrir a igreja para o culto presencial. Foi liberado pelas autoridades, novamente nós podemos fazer o culto presencial. As orientações que são importantes, né? Na porta vai ter a aferição da temperatura, a gente tem álcool gel disponível nos cantos da igreja, nos lugares principais. Na hora de sentar, a gente pede que, por favor, por questão de exigência, sentem 2 pessoas por banco e de preferência afastadas, para que tudo isso, a gente sabe que às vezes é da mesma família, vem na mesma casa, mas é para a gente evitar qualquer coisa. Então, vamos tentar manter dentro das normas. A gente sabe que muitas vezes aí fora, nem os próprios governantes respeitam o que eles ditam, né? Mas nós, como cristãos, a gente deve dar o exemplo e fazer todo o esforço para cumprir a lei e cumprir as orientações da maneira que tem que ser feitas. O que alegra o nosso coração é o fato de poder abrir a igreja. Então, o fato de nós podermos abrir a igreja e reunir com as pessoas para que elas estejam presentes conosco aqui, já é uma alegria muito grande quando a gente pode pregar e olhar e ver o rosto de vocês. Isso para nós já dá uma alegria. Quando o louvor canta junto com a igreja, quando a gente tem os irmãos aqui para orar conosco, etc. O culto presencial é muito importante por causa disso. O detalhe importante é lembrar da questão daqueles que têm alguma comorbidade, daqueles que, se bem que hoje em dia, já pelo que eu estou vendo, não existe mais idade, né? Mas grupo de risco. Se não estiver apresentando nenhum sintoma de gripe ou algo parecido, então fique em casa se você realmente não tem condições de estar aqui conosco. Nós entendemos, é um momento que vai passar em nome de Jesus, a gente vai passar por isso, eu creio, eu tenho certeza disso, mas peço colaboração da igreja, oração, e é importante nós estarmos unidos nesse momento, tá? Então são esses detalhes que eu queria lembrar. O culto vai ser às 18 horas. Como houve aquela alteração, a questão de toque de recolher do governador e tal, a partir de então o culto foi sendo realizado a partir das 18 horas. Nós mantemos então dentro daquilo que está sendo estabelecido, e então vai funcionar presencial apenas na quinta-feira e no domingo à noite. Domingo pela manhã, a escola dominical ainda vai ser transmitido apenas no culto online e presencial à noite, tá? Quinta à noite, domingo à noite, atividades presenciais na igreja normalmente. Online e presencial. Sim, online. O online permanece até que, enquanto tiver internet, vai online, né? Se não tiver internet, aí não tem como, mas enquanto tiver internet, a gente continua fazendo a transmissão do culto online, tá? E o presencial, aqueles que puderem, vai ser uma alegria muito grande estar conosco hoje, às 18 horas, em nome de Jesus. Assim Deus permitindo, estaremos juntos. Vamos orar, fazer a última oração e agradecer, pedir a Deus por aquelas questões que nós já citamos. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por mais uma escola dominical realizada aqui em Teu nome, e nós agradecemos ao Senhor pela vida do nosso irmão Diogo, que o Senhor dê muitos anos de vida, saúde, paz para ele, abençoando a sua casa, a sua família, todos aqueles que são parte da vida do Diogo, que o Senhor também abençoe através da vida dele, e que eles sejam bênção na vida também do Teu servo. Ó Pai, em nome de Jesus, também pedimos que o Senhor esteja ainda abençoando a recuperação do Alfredo, que em nome de Jesus, e logo dentro em breve ele esteja bem, recuperado, retornando ao seu lar, e tudo possa ficar bem novamente, ó Pai. Peço ao Senhor pelas famílias, cada família da igreja aqui representada, nesse momento online ou presencial, que em nome de Jesus o Senhor esteja sustentando a cada um, consolando, fortalecendo e conduzindo, ó Pai, para que possamos atravessar todas essas situações que nós estamos vivendo hoje, ó Pai.
Obrigado por tudo, agradeço pela sua igreja, agradeço pelos momentos aqui na sua casa e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe e um ótimo domingo para todos vocês.